Olá, bom dia a todos, clientes Ramo aí presentes, alguns parceiros. Estamos aqui iniciando esse evento, vou me apresentar aqui primeiramente. Sou Renato Ishikawa, eu sou responsável aqui na Ramo Sistemas pela área de Customer Experience. Essa aqui, para quem não conhece, as ações da área são sempre voltadas a agregar valor para os nossos clientes, né? E o objetivo aqui é trazer informação, explicações sobre o tema cloud, um tema que não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, nós estamos aqui com a agenda prevista. Estou fazendo essa breve abertura. Na sequência, o Décio Krakauer, o CEO da Ramo, vai falar sobre empresa inteligente. Um dos pontos é o cloud, onde vai fazer um gancho para que o Eric Chans, nosso parceiro Huawei aqui, fale sobre o tema cloud. E, por fim, o Celso Zimberg, o CEO da Ramo, vai falar como a Ramo está abordando, tratando o tema cloud. Tá? Então, seguindo essa sequência, aproveitem. Se tiverem dúvidas, podem mandar no e-mail também de cx@ramo.com.br. Depois eu respondo individualmente as dúvidas, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui ao Décio. Vou iniciar aqui. Décio, bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado aqui. Oi, pessoal. Sou o Décio Krakauer, CEO da Ramo Sistemas. Esse é um evento que eu gosto muito de participar, porque esse é evento para clientes da base. Então, a ideia é tratar, valorizar a parceria e trazer informações que possam ser relevantes para vocês. Enfim, a gente sabe que hoje em dia, com tanta informação disponível e tanta falta de tempo, uma ideia é que o nosso CX, o Customer Experience da Ramo, faça um pouco de diferença nesses momentos que vocês estão com a gente, fora o dia a dia, de um suporte, de um problema, de uma nota que não emite e tal, a gente poder trabalhar esse momento de um pouquinho de conceito e ver se isso faz sentido para vocês na agregação de valor. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns temas que fala-se muito na SAP, que é o RP inteligente, com a SAP Business One, que você já tem a nova tendência em transformação digital e experiência do cliente. Eu sei que hoje o tema é focado na cloud, mas eu quero traçar alguns pensamentos aqui sobre isso, onde a cloud se insere na empresa inteligente. Esse sou eu. E a ideia ela começa assim. Na economia digital, as pessoas, negócios e coisas estão se tornando cada vez mais conectados, mais conectadas. Então, em empresas e corporações em todo o mundo, assim como em pequenas e médias empresas em crescimento e negócios regionais, e no nosso dia a dia. Então, olha, o que antes era muito, muito claro, que só grandes empresas poderiam ter, o que tecnologias que você fala, não, isso daqui só uma Petrobras pode ter, ou uma empresa muito grande, uma montadora de carros poderia ter, hoje em dia ele já começa a estar disponível para as pequenas e médias. E no nosso dia a dia, pensem que eu não estou vendo vocês, mas eu sei que todos vocês estão com um smartphone do lado da mesa, às vezes me ouvindo, às vezes vendo o WhatsApp do lado, a gente tem essa interação multi-channel, né, omnichannel, um termo mais preciso, e com, às vezes, tecnologias que há 10 anos atrás eram disponíveis só para os muito grandes, e hoje está na nossa mão do dia a dia. Tá? Então, a gente tem algumas inovações por padrões de tecnologia. A gente fala que está na quarta revolução industrial, não é o tema da minha apresentação hoje, então, mas dá para ver algumas mudanças e evoluções. Tivemos a terceira revolução industrial, que foi o advento dos mainframes e PCs, que estão aqui no centro da tela, dos anos 60 aos 90, com os transistores, revolução do silício, adoção de mainframes em escala, surgimento de PCs, automação do chão de fábrica. Eu ganhei o mouse aqui, obrigado. E esse era o início da era da tecnologia. Veio para os anos 90, anos 2000, com a adoção generalizada de PCs, internet de banda larga, ERPs e tecnologias de negócios, e chegamos para os momentos que vivemos hoje. Nuvem, mobilidade, Big Data. Percebe que
essa é uma apresentação que eu faço em outros momentos, e eu já falo de nuvem como o primeiro momento que acontece nos tempos atuais, com dispositivos móveis, smartphones, computação na nuvem, redes sociais e Big Data. Tudo na nuvem, pessoal. Acho que essa é a grande transformação. Antes a gente precisava de grandes servidores nas empresas, hoje a gente precisa de boas conexões de internet para acessar o que está na nuvem. Mesmo smartphone que está do lado de vocês, no WhatsApp ou em outras coisas, tudo está conectado na nuvem. Quase não tem mais nada no smartphone de vocês. Eu me lembro dos primeiros smartphones, a gente comprava smartphone pensando, quanto ele tem de memória, quanto ele vai ter armazenamento, preciso de alguns gigas aqui, porque eu preciso de um pendrive, sei lá o que para cá. Hoje em dia você compra, só porque você precisa ter uma quantidade de memória para os seus aplicativos, mas não tem um dado sequer nos seus aplicativos que estejam no smartphone. Está tudo na nuvem. E para os anos 2020, que fala 2010, porque está em 2019 ainda, mas 2020, eu vou mudar esse slide quando virar o ano, internet das coisas, machine learning, inteligência artificial, blockchain, sentimentos e experiência. De novo, todas essas coisinhas, né, things, Internet of Things, essas coisas, elas só rodam se tiver na nuvem. Então, é um novo paradigma de negócios relacionado. Então, a gente vê que o modelo de negócios do mundo está mudando e a ideia é que você precisa tornar seu negócio inteligente digitalmente. Lógico que você já tem Business One, você já tem uma linha bem legal e isso pode ser um bom início para que essa transformação digital seja feita do lado de vocês. Então, é uma frase que eu tenho aqui: a decisão de transformar digitalmente a sua empresa, seu departamento, você mesma, ou você mesmo, não é uma questão de opção. É uma questão de quando você vai fazer isso, com que intensidade, antes que outros façam por você. A linha de pensamento aqui está muito rápido a mudança que se coloca pela frente. Então, algumas empresas são naturalmente transformadas digitalmente. Eu vou falar sobre a empresa inteligente, mas a gente tem aqui uma coisa: como é que você mesma pode se transformar e pode, no seu departamento, fazer a diferença. Eu vejo que tem muita empresa, muito cliente nosso, a gente já tem mais 650 clientes em SAP Business One, alguns clientes voando baixo ou voando alto, a mesma coisa, usando tecnologia de forma ampla. Outros ainda são mais conservadores. E essa é a beleza que a gente pode trabalhar nesse universo. Alguns mais conservadores, outros mais agressivos, mas a ideia é que esse caminho da mudança ele tem que ser trilhado. Alguns facilitadores aqui, de novo, são a prestação padrão que eu faço. Analytics, informações disponíveis no SAP Business One mesmo, com os dashboards. Alguns de vocês que estão em HANA têm os dashboards muito bonitos. Quem tem SQL Server tem evoluções para isso. Big Data, o mundo é cada vez mais Big Data. Quem tem HANA já pode usar isso. Então, eu consigo conectar grandes volumes de dados, sejam da operação, seja com a experiência do cliente, mobilidade, e tudo isso só é disponível porque eu posso estar na nuvem, na Cloud Computing. Tá? Então, esses facilitadores que hoje, 2019, final de 2019, início de 2020, são óbvios, claros e disponíveis para quem usa SAP Business One, eles não eram óbvios, claros para quem usava qualquer coisa 10 anos atrás. Para ter o Analytics, como eu fazer um projeto de R$1 milhão. Para ter a Cloud, não existia Cloud, eu tinha que, enfim, fazer uma coisa meio colocation e tal. Mobilidade era limitado, Big Data nunca se pensou. Hoje todo mundo tem isso, a pequena e média empresa tem isso na nuvem, né, pessoal? Então, a gente tem algumas tecnologias inteligentes que vão impulsionar a economia de valor da próxima geração. São informações da SAP, a fonte é SAP. 60% das tarefas realizadas por humanos serão automatizadas até 2025. Isso faz algumas mudanças aí. Espero que 2025 seja bem longe daqui. Né? São só 5 anos e 1 mês e meio. Mas é muita coisa a transformação que isso vai acontecer para a gente. Uma outra informação: 99% da precisão no reconhecimento de fala até 2020. Isso é hoje, né? Na verdade, a minha Siri do meu iPhone não me entende tão bem, né? Mas eu vejo que se você fala com o Google Assistente, ele já entende melhor. Mas é uma questão, talvez, que o português não é uma língua tão falada no mundo, mas eu vejo que quem fala inglês e espanhol, acho que fala muito bem. Agora, se não é 2020 como português, mas em 2021, 2022, você tem cada vez vai mudar a interface como a gente fala com coisas. E você tem, isso me assusta, 97% da precisão do reconhecimento de imagem atualmente, melhor que a precisão humana é 95%. Então, sei lá, as coisas estão acontecendo e mudando, e isso gera uma
possibilidades de negócios para quem mexe com tecnologia e para quem mexe com parafusos, pregos e outras coisas, porque também está um negócio com tecnologia, e 3,5 trilhões de dólares de potencial de negócios relacionados no mundo inteiro com essas novas tecnologias. Senhores e senhoras, tudo na nuvem. Tudo na nuvem. Não tem mais jogo dessas grandes evoluções se não estiver na nuvem. E aí eu tenho a ideia que a empresa inteligente promoverá um conjunto de práticas do futuro, que vão se relacionar com visibilidade, acesso a dados externos ou descentralizados, reconhecer novos padrões que afetam a operação e experiência dos clientes, então eu consigo ver as informações de OData, Operational Data, os dados estão no SAP Business One, e eu vou conseguir, daqui a muito pouco, você, cliente Ramo, com o R1, uma nova versão que a gente vai lançar do R1, a gente vai ter a ligação com o X-Data, o Experience Data, conectar com alguns sentimentos na rede do Facebook e Twitter. Uma análise de sentimentos, uma análise de calor, a gente está em preparação para uma nova versão aparecer isso. Então, visibilidade, eu vejo que está rolando na operação e na experiência dos clientes. Eu posso trabalhar com foco, simular impactos de decisões cruciais, manejar recursos que são sempre escassos, especialmente no Brasil, tudo falta, né, pessoal? Então, é recurso escasso. E agilidade, pensar em processos de negócio em resposta às mudanças das condições de mercado, ou seja, poder simular, ressimular, fazer simulações e se e quando. E essa empresa inteligente, ela pode promover um conjunto de práticas no futuro, que os clientes SAP Business One têm essas competências, fazer mais com menos, capacitar mais colaboradores, ou seja, turbinar. Lembra que a gente falou de 60% dos trabalhos podem ser mudados, automatizados? A gente pode fazer mais com menos, capacitar os nossos colaboradores a fazer mais analytics, mais ações de geração de valor, proporcionar a melhor experiência do setor, uma nova era dos sentimentos nas empresas e criar novos modelos de negócio e fluxo de receita. A gente ouve falar de todas as startups, business model, pivotar modelo e tal. Um software, como vocês têm do Business One na nuvem, a gente tem boas chances de evoluir com esses pensamentos. E aí eu coloco um gráfico de empresa inteligente que começa... eu sempre acho que a gente está sempre no lado esquerdo, tá, pessoal? Mas alguns já chegaram no lado direito. Então, a empresa transacional, que somos nós, muitas vezes, eu não sei se vocês veem que eu mexo no mouse aqui, espero que vejam, senão, mas eu estou trafegando pelo lado esquerdo. Usa pouco de tecnologia, muita tarefa repetitiva e atividade de alto valor limitada, então, produtividade, ok, mas nem tão grande. Quando você faz a automatização dos processos de negócio, você vai para a empresa digital, você começa a usar um pouco mais de tecnologia, reduz as atividades repetitivas, melhora as atividades de alto valor e a tua produtividade aumenta. Aí, quando você resolver fazer a transformação digital e ir para a empresa inteligente, você usa e abusa da tecnologia de forma brutal, quase não faz tarefa repetitiva, tudo que você está fazendo lá dentro da sua empresa é atividade de alto valor, a produtividade é o máximo. Décio, não estou entendendo nada. Imagina uma 99 táxi, que é cliente da Ramo. Imagine uma Quinto Andar, que é cliente da Ramo. Imagine uma Rentscar, que é cliente da Ramo. Esses caras são startups que usam e abusam de tecnologia na nuvem, direto na nuvem, e se eles têm pessoas na empresa, é para fazer a programação ou atendimento específico de clientes, mas é só de atividade de alto valor, porque o resto está sendo feito por um uso excessivo de tecnologia. Só que tem uma questão, essas empresas estão valendo $1 bilhão. São unicórnios brasileiros, usando e abusando de tecnologia na nuvem. Tá? Vocês têm o SAP Business One, eu estou fazendo uma palestra uma apresentação um pouco rápida, porque a ideia é subir a ideia no cloud. Né? No Business One, vocês têm os analytics, para quem usa HANA, olha que legal, vocês têm essas telinhas, usem. Eu vejo que vocês, clientes, às vezes não usam essas telinhas de dashboard, relatórios avançados e análises interativas. Reinaldo, pessoal, um minutinho, só uma falha técnica. Espero que... Está tudo em ordem? Possam... Acho que a gente caiu, Renato. Cadê teu zoom? Só essa aqui. Está ok, né? Áudio está ok. Vocês veem a tela, pessoal? Imagem não. A gente vai share aqui, por favor. Só precisava sharear o... Vocês veem a tela, pessoal, agora? Entre... Eu vejo aqui. Só me faz virar o jeito certo. Aqui está no modo apresentador. Ok.
Vamos ver só uma coisinha aqui. Se vocês veem minha tela aqui, eu só vou entrar no chat. Só 1 minuto, 10 segundos de preparação. Voltou o áudio de tela, show de bola. Pessoal, desculpa o erro, eu devo ter apertado algum botãozinho aqui. Eu tenho pessoas mais competentes aqui do meu lado na parte técnica aqui. Eu sei falar, não sei clicar botões. Então, você tem aqui, olha, nós ainda no Machine Learning, recomendação de vendas, exibição de recomendações de produtos com base no histórico de compra, seus clientes e clientes semelhantes. Então, você tem que nem um recomendador aqui do lado de produtos que vocês usam, que vocês veem, eventualmente, em sites de e-commerce. A gente já tem isso no B1. Só acertar novamente aqui o meu... Mobilidade, vários de vocês já usam mobilidade. A gente tem a versão gratuita do Business One em mobilidade. E para quem, às vezes, precisa de vendedores externos, a gente tem também o Sales, Beyond Sales Mobile. E legal, tudo na nuvem. Então, a gente tem o SAP Business One em Cloud hospedado e atualizado por especialistas em data centers seguros e de primeira linha com a Huawei, gerenciado pela RCP Ramo Cloud Platform. Eu estou só levantando a ideia que todas essas novas tecnologias, elas acabam sendo viabilizadas na nuvem. A gente tem todo esse aspecto e atendimento já em mais de 100 clientes Ramo na nuvem. Tá? Então, eu queria agradecer a todos. Desculpe a minha teclada errada em algum lugar, por 30 segundos a gente perdeu o áudio e a tela, mas a gente voltou, são 11h21. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Eric. Eric é o nome do meu filho, sabia, Eric? Mas você não é meu filho. Seja muito bem-vindo, Eric da Huawei, nosso gerente aqui. Obrigado, Eric. Seja bem-vindo. Vamos lá, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui da Ramo, Décio, Renato, Celso, e falando para vocês um pouco sobre a Huawei Cloud, né? Essa parceria que a gente tem há praticamente 1 ano já com a Ramo em Cloud. Então, é uma satisfação, é um orgulho para mim a gente estar com um nível tão avançado, né, e nessa parceria em Cloud com a Ramo. Bom, meu nome é Eric Chance, eu esqueci de colocar o meu nome aqui no slide, mas na página principal eu já fui apresentado. Eu sou gestor de parceria. Vamos lá. Pessoal, estão escutando? Alguma intermitência aqui na internet? Estamos no cabo, tudo, testamos, mas acho que já voltou agora, né? Sim. Ok. Já estamos online novamente. Bom, como eu estava falando, estava me apresentando para vocês, meu nome é Eric Chance, eu sou gestor de parcerias comercial na Ramo, para a Ramo aqui na Huawei, né? E vamos falar um pouco sobre o SAP Business One na nuvem. A ideia aqui não é fazer propaganda da Huawei em si, é mais falar sobre a experiência de você levar o seu ERP e suas cargas de trabalho para a nuvem. Qual a vantagem que a nuvem pode trazer para a sua infraestrutura que porventura esteja no hosting, esteja no colocation ou até esteja on-premise hoje em dia. Tá? Então, começando aqui na próxima página, a gente tem os desafios dos sistemas tradicionais SAP. Né? Então, nós temos aí 4 fases de implementação do projeto SAP. Começa no planejamento, passa pela implementação, gerenciamento e, por fim, o upgrade constante desse sistema. Né? Então, num sistema tradicional, enfim, baseado numa estrutura tradicional, você tem uma longa duração. Então, o processo desse projeto é longo, desde a instalação, configuração, tem uma complexidade nessa fase de planejamento e de implementação. O projeto em si é longo. Né? A gente tem um alto custo com infraestrutura, porque essa infraestrutura ela precisa ser grande, só que, ao mesmo tempo, ela acaba sendo subutilizada. Né? Então, você tendo uma infraestrutura muito grande, engessada, o que a gente diz, ela acaba tendo uma baixa utilização. Consequentemente, você acaba desperdiçando energia, você acaba desperdiçando recursos que poderiam ser economizados através de uma infraestrutura mais escalável. E também um alto custo de depreciação.
Só falar um pouco de renovação de licença, né? Licença SQL, licença Windows, licença de todos os sistemas que você tem, isso também entra e acarreta no alto custo. A parte do OEM também é muito sensível, porque o time tem que ter habilidades técnicas avançadas para gestionar essa infraestrutura, para gestionar servidor, storage, rede e tudo que está em volta do sistema SAP, o que causa também uma baixa agilidade. A gente não vai falar nem de expansão, né? Porque para fazer uma expansão de uma infraestrutura que não é escalável, é naturalmente lenta. Então, o upgrade é complexo, mudanças de configuração são complexas, requerem tempo e muito dinheiro em cima disso. Tá? Próxima página, a gente está comparando uma implementação que a gente chama de off-cloud e uma implementação in cloud. Então, em cima, você tem todos os elementos que envolvem uma infraestrutura, ou seja, servidor, virtualização, sala de equipamento, ar-condicionado e energia, pessoal de manutenção, né, de gerenciamento, a manutenção do hardware, o storage, os recursos automatizados e a rede, que a gente colocou como SDN aqui. Se você for pensar numa implementação em nuvem, você tem todas essas, eu coloquei até o Huawei Cloud, mas ela serve como qualquer nuvem, né? Todas essas variáveis, né, todos esses elementos do projeto, eles estão presentes já como serviço na nuvem. Quando que você tem uma infraestrutura on-premise, você tem só a rede ali de servidores e a rede propriamente dita disponíveis. O resto você tem que ter tudo na sua premissa. Então, a implementação numa nuvem, ela reduz, em média, o TCO, que é o Total Cost of Ownership, em mais ou menos 40%, se você for pegar um período de 3 anos, que é um período básico aí de renovação de licença de hardware on-premise. E quais são as vantagens de implementar o seu ERP na nuvem? Falando em nuvem, primeiro, a gente está falando de um ambiente elástico, né? A elasticidade da nuvem é uma das maiores características, ou seja, é um ambiente flexível e escalável, que ele aumenta ou diminui de acordo com a sua necessidade. Então, uma das funcionalidades mais básicas e mais utilizadas numa nuvem é o autoscaling. Quando você tem picos de demanda, você cresce essa infraestrutura. Quando você não precisa mais, você diminui essa infraestrutura muito facilmente. O segundo ponto, muito importante, é essa cloud ter uma cobertura global. Então, você ter inúmeras regiões globais disponíveis para implementar os seus recursos. Então, faz com que você tenha um projeto global muito mais facilmente implementado. E também você tenha mecanismos de redundância. Eu vou falar isso nos próximos parágrafos aqui. Terceiro ponto, muito importante, é o ponto comercial chave da nuvem. Pague pelo uso. Então, a nuvem é um modelo sob demanda. Você paga apenas pelo recurso que é utilizado e pelo período que ele é utilizado. Então, você tem uma máquina virtual que fica ligada 24/7, ela custa 10. Se ela fica ligada 8/5 durante a semana, ela vai custar 7, ela vai custar 6. Então, o número de horas dela que vai ser cobrado. Na verdade, nas nuvens não é nem o número de horas, é o número de segundos que é cobrado. Né? Que esse recurso esteve sendo utilizado. Você pode alocar isso. Né? Você pode ter essa máquina configurada. Ligou, pagou. Desligou, não pagou mais. Confiabilidade. Então, na nuvem, a gente tem diversos esquemas de redundância disponíveis e mecanismos de recuperação de desastres. Então, você acaba tendo um ambiente muito mais confiável por ter esquemas de redundância disponíveis. E a segurança, né? Os data centers que cumprem com todos os requerimentos globais de segurança de dados. Dando um exemplo da Huawei, nós temos requerimentos muito rigorosos para os provedores de data center. Ou seja, o data center tem que ser Tier 3, tem que ter o Tier 3 de operações, tem que estar cumprindo com uma série de requisitos de segurança e de disponibilidade para que a Huawei Cloud possa ser implementada
dentro desse data center. E não é só a Huawei, e sim todos os outros provedores de nuvem seguem esse padrão. Falando um pouco da solução SAP em Cloud On-Premise, comparando, né, Cloud com On-Premise em hosting. Primeiro, o modelo de negócios. Na nuvem, ele é OPEX, né? OPEX sob demanda. Você vai passar para um hosting, ele também é OPEX, só que ele é fixo mensal. Perdão, aí o mensal ficou mansal, né? Mas tudo bem, foi uma falha minha de digitação. O On-Premise, ele é CAPEX, on-shot, ou seja, você pagou pelo investimento. Se vai usar tudo, se não vai usar tudo, problema de quem comprou, né? Confiabilidade SAP. Falando sobre alguns dados específicos da nuvem. O SLA de computing, por exemplo, ele tem 4 nobres, então ele é muito rigoroso, ou seja, o recurso ele tem que estar online. Eu vou dar um exemplo da Huawei Cloud com a Ramo. A gente já está há um ano cooperando junto com a Ramo, não tivemos até o momento nenhuma intercorrência e nenhuma indisponibilidade com os nossos serviços de nuvem. A duração do storage que a gente fala, né, o storage duration, ele tem uma série de nobres aí também, né, então garante que os seus dados estejam seguros, né, a certificação SAP Full Stack, que eu vou falar nas próximas páginas também. No hosting e no on-premise, o SLA ou é baixo ou ele não existe, e não há certificação SAP garantida para esses dois modos. Implementação na cloud, você demora 1 semana para uma migração SAP. As migrações, inclusive de nuvem para nuvem, elas são até mais rápidas. Né? A Ramo, vários clientes foram feitos migrações de nuvem, né, para a Huawei Cloud, e demoraram aí 3 horas, 2 horas, 4 horas. Então, são migrações bem rápidas de serem executadas. E 5 minutos para fazer uma expansão de uma máquina, porque é o tempo de criação dessa máquina virtual. Então, demora, uma máquina Windows na nossa nuvem demora em média 5 minutos. Se for uma máquina Linux, SUSE, por exemplo, ela demora até menos para ser criada. No hosting, demora 2 meses. On-premise, demora até mais, 3 meses. Por toda a complexidade que tem com o hardware que você precisa implementar. Capacidade de gerenciamento, então a cloud ela já tem mecanismo de gerenciamento dentro dela mesma para monitorar a utilização de máquina, utilização de CPU, utilização de disco, ferramentas de alta disponibilidade, backup, alarme, segurança. Quanto no hosting e no on-premise, você precisa de ferramentas e licenças e expertise de terceiros. Capacidades avançadas, então o Décio já explicou na apresentação dele, Big Data, plataforma as a service, o que a gente chama de EI na Huawei, que nada mais é do que a parte de Enterprise Intelligence, de inteligência artificial, alta disponibilidade SAP, dentre outras capacidades avançadas que não estão disponíveis nos outros modelos. E o requerimento de pessoal, que eu já falei antes, para a cloud não há necessidade de profissionais específicos, apenas o profissional certificado para operar aquela nuvem, aquela infraestrutura. E todos os provedores de nuvem, inclusive a Huawei, têm a certificação Associate e Professional para esses profissionais estarem inteirados e aptos a operar a nuvem. Quando você vai para o hosting e para o on-premise, você precisa ter esses profissionais específicos. Você tem que ter um cara de rede, um cara de firewall, um cara de servidor, um cara de storage, de virtualização, para você conseguir operar esse ambiente. Então, o seu custo de pessoal com a nuvem baixa significativamente também. Passando um pouco agora, entrando na parte da Huawei, eu queria falar um pouco que não adianta você ter a nuvem e você não ter a chancela do principal provedor do ERP, que é a SAP. Então, a SAP e a Huawei, ela já vem, as duas empresas têm uma cooperação muito forte com inovação contínua, que começou lá em 2012, com uma cooperação técnica, que acabou ficando estratégica, onde foi assinado um acordo, né, e lançamos produtos, lançamos um Joint Innovation Center, e nós temos soluções agora SAP em nuvem desde 2017, oficialmente lançadas comercialmente entre as duas empresas. Né? Então, nós já temos uma cooperação full cloud com a SAP, o que dá uma segurança muito grande de você ter o Business One rodando na Huawei Cloud. Não que os demais também não tenham cooperação com a SAP,
mas eu estou usando o exemplo da Huawei para falar que, além de todas as conveniências da nuvem, a gente também tem essa parte de cooperação com a SAP. Tá? Só um roadmap bem rápido de certificações SAP da Huawei Cloud. Então, a gente começou lá com o primeiro servidor sendo certificado em 2013, e no começo desse ano a gente tem, na verdade a gente começou em 2018 a ter as primeiras máquinas da Huawei Cloud certificadas em SAP, porque a Huawei Cloud ela é relativamente nova, é um produto que foi lançado em 2018, né? Então, trocando em miúdos, hoje a gente é a 5ª maior cloud da China. Na parceria com a China Telecom, nós somos a 3ª maior cloud da China. Isso tudo em 2 anos, no mercado extremamente competitivo, onde existem players como a Tencent e o Alibaba. Então, de 2018 para cá, a cada quarter, a cada mês, nós temos certificações novas das máquinas da Huawei Cloud, das máquinas virtuais, em SAP. Tá? Certificações HANA. Passando para a próxima página, eu queria falar um pouco sobre a arquitetura do Business One na nuvem. Então, esse desenho, a gente está falando de um cliente que tem várias filiais, né? Vários branches, então é um caso bem comum aqui na Ramo e nos parceiros SAP. E aqui do lado direito a gente tem todos os serviços da Huawei Cloud encaixados dentro dessa infraestrutura. Então, a gente tem aí a máquina virtual, que é o ECS, a rede, que é a VPC, os sistemas de monitoramento em cima, o CloudEye, o CloudTrace, o OBS, que é o Object Storage, a solução de backup, que é o CSBS, a rede, que é uma VPN conectada com a internet, ou seja, todos os elementos necessários para a sua infraestrutura SAP Business One rodarem perfeitamente na nuvem. Isso tudo já está sendo implementado há muito tempo pela Ramo, através da Ramo Cloud. Passando para um próximo, só para mostrar para vocês a capacidade que nós temos em SAPs para uma VM, uma máquina virtual de 32 vCPUs. Então, nós estamos aí 20% de performance acima do segundo colocado, né, em termos de benchmark mesmo de SAP. Isso eu coloquei só um exemplo, mas a gente tem N exemplos para mostrar aqui de capacidade de processamento da Huawei Cloud. Inclusive, existem clientes que migraram de nuvem para nuvem aqui na Ramo que estão mais satisfeitos com a performance do que estavam com a cloud anterior. E, por fim, falar um pouco sobre a nossa certificação Full Stack de SAP. Ou seja, a gente está certificado na aplicação SAP, no banco de dados SAP, que é o HANA, a nossa máquina virtual está certificada e o nosso OS, que é o Fusion Sphere, que é a base da Huawei Cloud, também está certificado. E, por fim, o nosso hardware também. Né? Então, o nosso hardware, o nosso servidor, o storage, eles são os mais performáticos para HANA, hoje em dia, no mercado. Lembrando que a Huawei ela é, desde o parafuso do data center até a última linha de código, a nossa nuvem é 100% Huawei. A gente não tem hardware de terceiros envolvido. Então, 100% desse stack que a Ramo utiliza e que vocês têm o potencial de utilizar também, ele é 100% Huawei, usando o que a gente tem de melhor em termos de tecnologia. E o importante é, tudo 100% certificado pela SAP. Pessoal, eu termino por aqui. Eu vou deixar vocês com o Celso agora. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na Huawei Cloud. Junto com a Ramo, óbvio. Bom dia, pessoal. Sou Celso Stausenberg, diretor de operações da Ramo. E sobrou para mim aqui mostrar como a gente operacionaliza tudo isso, né? Então, o Décio passou bastante sobre tendências, o nosso momento atual, o Eric brilhantemente mostrou todo o potencial e o quanto a gente
tem uma solução robusta trabalhando com a Huawei. E eu queria mostrar um pouco para vocês o que a gente chama de ramo Cloud Platform, ou seja, como que a gente, né, operacionalizou aqui na prática todos esses nossos clientes que estão na cloud. Então, só revisando aqui alguns conceitos também que o Eric passou, que eu acho fundamental, a gente vê como grande vantagem, né, e os clientes têm procurado muito a gente, tem sido uma tendência muito forte para a cloud, principalmente com economia com infraestrutura, né? Hoje em dia, para você manter uma infraestrutura, manter um profissional de TI, para ficar cuidando da tua infraestrutura, antivírus, firewall, não sei o quê, é um gasto muito grande. Então, obviamente, a primeira grande vantagem é uma grande economia com infraestrutura, isso não tem como negar. Conforme o Eric falou, você indo para a cloud, você tem investimento e uma sustentação mensal, né? Então, como o Eric falou, às vezes você precisa comprar um servidor novo para uma demanda e você já tem que escolher o servidor, né, processador, memória, e nem sempre aumentar, por exemplo, algum recurso desse servidor é tranquilo, né? E isso na cloud é completamente diferente, é extremamente ágil, né? A elasticidade, o jeito de escalar para cima e para baixo é muito ágil. E você acaba realmente, como é que falou, pagando pelo que você usa, né? Não investindo um monte de dinheiro no início, talvez em coisas que você não vai nem usar. Hoje aqui na Ramo a gente tem um Service Desk totalmente integrado, né? Então nós temos a nossa estrutura de suporte SAP Business One e temos também uma célula de suporte específica para a cloud, integrada com a nossa célula de suporte SAP Business One, onde eles estão totalmente dedicados a qualquer coisa relacionada à cloud, a subir ambiente, a atualizar alguma solução no ambiente, a fazer alguma modificação de ambiente. Então, temos uma célula totalmente integrada aqui com o nosso Service Desk. Conforme a gente falou, né, elasticidade em momentos de pico, isso aí no nosso dia a dia tem acontecido bastante. A gente tem alguns clientes que, por exemplo, em épocas de fechamento, eles precisam subir a máquina, ou eles precisam esticar horário, né? Então, como o Eric falou, às vezes a gente tem, a máquina não é 24/7, ela é 12/5, mas especificamente em horários de fechamento, eu quero subir essa máquina até 10 horas da noite, até 11 horas da noite. Isso é extremamente simples, extremamente fácil da gente realizar no dia a dia. E segurança máxima nos seus dados, né? Então, contando até coisas práticas. A gente tem vários exemplos aqui de clientes nossos que não estão na cloud, que perderam o servidor inteiro. Não tinha backup, teve invasão. Já tivemos vários casos aqui, vira história aqui dentro da Ramo, de clientes que praticamente tiveram que voltar a fazer várias coisas de novo, porque não tinham uma segurança nos dados. E a gente nunca teve, desde que eu trabalho com cloud, a gente nunca teve nenhum problema de perda de dados. Eventualmente, quando a gente precisa voltar uma imagem, precisa voltar um backup, isso funciona redondo, já aconteceu sim, a gente precisa voltar, por exemplo, backups, e a segurança é total, tá? Bom, conforme a gente falou, né, reforçando de novo, ambiente flexível, né, então totalmente flexível. As aplicações elas podem rodar dentro dos servidores com espaço suficiente para isso. E o que acontece também nos nossos clientes na cloud, a gente, no modelo tradicional de hospedagem, principalmente quando é compartilhado, a gente pode ter problema de um recurso acontecer um problema e isso afetar vários clientes. Esse não é nosso caso, a gente tem, o ambiente não é compartilhado, a gente tem os ambientes individuais para o cliente, e isso é totalmente seguro, tá? Bom, só reforçando aqui como que a gente trabalha aqui hoje na cloud, né? Nós temos a nossa estrutura aqui na Ramo, da nossa célula de suporte, a gente tem os engenheiros da Huawei, o Eric disponibiliza bastante apoio para a gente, para tudo que a gente precisar, a gente tem reuniões aqui semanais, e a gente tem o pessoal da KDW, que é uma empresa também especialista em arquitetura de cloud, e também nos apoia bastante aí no dia a dia. Então, com essa parceria aqui, a gente consegue manter todos os nossos ambientes. Importante ressaltar aqui do lado direito que a gente tem tanto clientes com SQL Server, né, que era
os clientes mais antigos, mas hoje os clientes atuais, a maioria dos nossos novos clientes, todos rodando em HANA, né? Então, o HANA, quando nasceu, a primeira máquina que nasceu no HANA no mundo business era uma máquina da Fujitsu, e era um ambiente só on-premise, né? A gente não tinha ainda as opções via cloud, então era uma máquina cara e tal. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de ter um HANA dentro da cloud, pagando mensal, viabilizou bastante economicamente e é bastante tranquilo de administrar. Bom, passando um pouquinho dos nossos números para vocês terem uma ideia. Hoje a gente já tem 130 clientes dentro da cloud, isso engloba mais ou menos 500 servidores, passou já de 500 servidores, então falando de 2.500 usuários cloud, né? Então já está bastante difundido aí. E em termos de arquitetura, resumindo aqui do meu lado direito, a gente tem uma máquina, que é a máquina onde está instalado o SAP e os add-ons. A gente tem uma outra máquina onde está o banco de dados, né, que pode ser SQL ou HANA. E, opcionalmente, nós temos uma terceira máquina, onde está o famoso BioNIF, né, que é o nosso framework de integrações, tanto para mobile como para qualquer tipo de integração. Então, sempre que o cliente tiver uma integração, tem essa terceira máquina. E por cima disso tudo, a gente tem a máquina com AD, Gateway, Firewall, que é toda a parte da administração da cloud. Tá? Isso aqui é a estrutura básica, bem simplificado, bem didático, para vocês entenderem como é que a gente distribui aí as máquinas na cloud. O acesso, né, é um ícone, né, na máquina lá do usuário, tipo um RDP, e a partir do momento que ele clica no ícone, ele entra direto na aplicação SAP Business One, e de dentro da aplicação, dentro do próprio SAP Business One, ele pode disparar outras aplicações. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o DTW, que é a ferramenta de importação de dados, uma calculadora, o portal ABJ, que é na parte de nota fiscal eletrônica. Então, ele não entra diretamente na máquina, ele já entra direto na aplicação SAP Business One, e qualquer aplicação externa a gente consegue disparar aqui de dentro da SAP Business One mesmo, ok? Bom, reforçando aqui os modelos, né? A gente tem N modelos possíveis, então, desde um 24x7, 12x5, 12x6, e aquilo que a gente comentou, você acaba pagando pelo que realmente você for usar, né? Não há necessidade, tem muitas empresas que não têm necessidade de 24x7, algumas empresas trabalham de sábado e acabam pegando, por exemplo, o modelo 12x6, as que trabalham de domingo 12x7. Então, a gente tem os vários modelos aqui disponíveis que podem ser escolhidos aí no momento da contratação. E, por fim, eu vou passar um vídeo bem rapidamente, bem na prática, como que é o acesso, até para vocês verem e sentirem como que é a navegabilidade e a velocidade dentro da cloud. Então, eu vou clicar aqui no vídeo, eu vou mostrando para vocês. Está aqui o ícone, né, dentro da área de trabalho do usuário. Ele clica no ícone e, como eu comentei, ele já entra direto na SAP Business One. Nesse caso, é uma versão SQL, depois eu vou mostrar a versão HANA. Então, reparem que ele não entrou na máquina, ele entrou direto na aplicação SAP Business One. Aqui vocês podem reparar na velocidade de navegação, ó, já estou navegando aqui dentro, cliquei aqui num alerta, vou verificar aqui um outro alerta, fechei a tela. Essa é a velocidade de navegação. Vou abrir aqui o modo do plano de contas, abriu a tela, selecionar uma conta contábil, ver o saldo da conta. Reparem como é extremamente rápido a navegação. E aí ele saiu da SAP Business One. Essa é a versão SQL. E agora vamos mostrar a versão HANA. Dentro da versão HANA, o Décio tinha mostrado, a gente tem os dashboards. Então, por exemplo, dentro desse dashboard de cliente, se eu clicar com o botão da direita, pedir uma visão 360, eu vou ver todo o histórico aqui do cliente. Rapidamente ele me dá aqui a vida do cliente. Vou aqui para a aba de vendas. Aí eu estou navegando aí dentro dos dashboards do cliente. Essa é a velocidade de navegação, pessoal, extremamente rápido.
Vamos abrir agora aqui a tela de parceiro de negócio para pesquisar um cliente. E aí vou mostrar até uma funcionalidade bacana que é o Pervasive Analysis, onde da tela do cliente eu consigo ver alguns dashboards plugados naquele cliente que eu estou pesquisando. Totalmente online, totalmente real time, mundo HANA, bastante rápido, tá? Essa é a velocidade de navegação, é a forma que a gente navega e a forma que a gente trabalha aqui dentro da cloud, tá bom? Bom, em resumo, era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou chamar aqui o Renato, nós vamos abrir também agora para algumas perguntas e respostas. Eu estou aqui do lado também disponível, ok? Obrigado.